Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na batalha, mais um dia segundo aquele que peleja por nós, da qual ele diz: esforça-te, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Filhinhos, vós já sois vencedores. Maior o que está em vós do que aquele que está no mundo e sendo expulso com seus conservos. Porque aquele que prepara a vontade do seu Senhor, ele é bem-aventurado, né? Aquele que ouve, da qual a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Aqueles que perseveram na retidão, porque o seu espírito é reto, inabalável, pronto e preparado para toda boa obra, experimentada em dores, do qual ele sempre nos ensina, né? Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Guardais o que tens, perseverai, aquele que perseverar não me negando, são aqueles que, da qual a palavra diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, do qual nos ensina mais ainda: não envolveis em vãs debates teológicos, ondas teológicas que vai e vem, mas que haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. E assim nós perseveramos em mais um dia, agradando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da onde está escrito: vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é o nosso Cristo na antiga aliança, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, porque ele não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra suas promessas. Vivemos através de promessas excelsas, do qual ele é o sim e o amém, aquele que é o alfa, o ômega, aquele da qual nos ensina que a fé é participante do início ao fim, do qual ali os patriarcas, ele não importou de ser chamado de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Emanuel, que se fez carne, que estava desde o princípio, antes ali das obras mais antigas, estava ali na origem com o nosso Senhor, a sabedoria gerada no seio do Pai, através dela tudo se formou, da qual a palavra diz que a água, que é a palavra, né? Através dela houve uma porção de terra seca. Ele nos ensina com o universo se formou através desta água, onde ele provou a qualidade das obras, né? Segundo a fé, ele dizia: haja luz, né? E houve luz, e viu que a luz era boa. A fé aperfeiçoada pela qualidade das obras, né? A qualidade das obras que só se alcança daquele que é o elo da perfeição, do qual somos seus imitadores, porque sempre se tropeça em algum ponto. O salmista diz: Senhor, perdoa os meus pecados ocultos, né? Até mesmo os pensamentos, algo que ainda o seu espírito não sonda, do qual não percebo. Por isso, melhor declarar como todos os dias como pecador e falho, porque só há um elo da perfeição. Se declarar que é santo e justo, acaba-se querendo desprezar, né, a dependência daquele da qual nós somos dependentes a todo momento. Ninguém pode se produzir frutos por si mesmo, é necessário estar como ramo, e ramo da videira verdadeira. Ele é a árvore plantada junto ao ribeiro do trono de Deus, que flui as águas cristalinas, e quando nós estamos no seu ramo, pode vir as tempestades, pode vir as secas, estamos sempre viçosos, recebendo aquele que tudo opera e executa das suas raízes, a raiz de Jessé, né? Aquele que tudo opera e executa, aquele que é do alto. E nós recebemos constantemente, em espírito e em verdade. Não andamos segundo mais a carne, mas agora como um espírito vivificante, não por papel e caneta, não por tinta,
mas é um coração de carne do qual ele, segundo o seu espírito, né, está, a boca fala que o coração está cheio. Nós estamos a anunciar aquilo que flui do interior, do que não é nosso, mas a natureza divina da qual nós reivindicamos, e flui no interior, né, da qual ele coloca na nossa boca. Nós anunciamos em espírito e em verdade, segundo é necessário estar no caminho. Ilude-se aquele que não é praticante, ilude-se aqueles com falsos discursos, não se consegue alcançar o operar e executar, né, ao invés de aceitar a verdade, está negando. E a palavra sempre nos ensina: tudo aquilo que acrescentares nessa profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, escarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Mas vinde a mim todos os cansados e oprimidos, todos aqueles que estão sobre o jugo do opressor, do qual está sobre maldição, e eu vos aliviarei. Ele é aquele que coloca num jugo suave, um fardo leve, do qual ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não faz acepção de pessoas. Vinde a mim todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como ele disse, se ele não tivesse vindo e provado que é possível vencer o mundo, que é a nossa fé que vence o mundo, segundo ele é o autor e consumador da nossa fé, não teria ninguém como culpado. Mas como ele veio e mostrou que é possível, como ele diz: por esta palavra do qual proclamei nos últimos tempos, nem eu vos condeno, mas a palavra vos condena, da qual quando lhe dizem, o chama de bom, ele disse que o chamam de mestre, ele disse: bem disseste, né, que sou o rabi, porque não haverá mais mestre entre vós. Mas por que me chamas de bom? Só há um bom, os mandamentos, aquele que se cumpre através daquele que se cumpriu, somos justificados assim como o Pai o justificou. Ele nos justifica, nos capacita, nos santifica a perseverar dia após dia, fazendo a perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. E assim, bem-aventurados aqueles que perseveram segundo a sede e a fome de justiça, porque são fartos. Bem-aventurados aqueles que preparam aquilo que o Senhor diz, porque ele dizia já naquela época, assim como é o mesmo ontem, hoje e sempre, nos diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos ordeno? Muito melhor obedecer do que sacrificar, muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. A noiva que é submissa ao seu noivo, né, aquela que não trai, aquela que não anda com o coração dividido, mas com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e nos aparta de toda injustiça e nos persevera dia após dia com os pés firmes, não com joelhos vacilantes, mas pés firmes, aplanando os caminhos, né, do qual estamos preparando o caminho para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tirando toda pedra de tropeço, removendo da qual o ministério da iniquidade, do qual lhe foi fechado a porta, aonde bate e não encontra, né? Bate e não se abre. Já nós temos o acesso a todo momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.